Fala pessoal, tudo bem? Daniel falando. Recentemente eu estava testando uma ferramenta do Google chamada Notebook LM. Para quem não conhece, é uma ferramenta de inteligência artificial. Você sobe documentos e a partir desses documentos ele faz um resumo, ou ele pode fazer uma apresentação, ou você pode tirar dúvidas usando a inteligência artificial com base nesses documentos. Estava fazendo testes com essa ferramenta e descobri que existe um recurso chamado Deep Drive que te permite fazer podcasts com base nessa documentação que você forneceu para a inteligência artificial. E eu estava achando fantástico essa possibilidade, né? Então eu peguei toda a documentação da SGDK, o que deu bastante trabalho, porque são várias e várias, são dezenas de páginas, né, de documentação. Eu reuni todas elas em um único arquivo PDF, enviei para essa ferramenta do Google, o Notebook LM. Também peguei o código-fonte da Ramopig e o código-fonte da Blaze. Além disso, eu peguei uma documentação sobre o hardware do Mega Drive original, uma documentação interna da Sega, da época, né? E enviei todas essas documentações e arquivos para o Google, para a inteligência artificial gerar um podcast com base nessas informações. Eu achei muito legal o resultado, então vou divulgar aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa análise, desse resumo que foi feito, e vamos usar o espaço aqui embaixo para discutir sobre as coisas que foram ditas e relembrar aí as nossas memórias, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esqueçam do like para fortalecer o canal, dar um engajamento, e até a próxima. Semana que vem tem a segunda aula de SGDK. Um forte abraço. E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar num mar de nostalgia. Vamos falar da programação do Mega Drive. Oh, Mega Drive, bons tempos! Que legal que você mandou pra gente essa caixa cheia de códigos e documentos sobre como tudo funcionava por trás dos clássicos. Pois é, parece que você é daqueles fãs que querem saber como os jogos eram feitos, né? Como os devs conseguiram fazer tudo aquilo com o hardware da época. Esse aí, tipo, o Mega Drive tinha só 64 arquivos de RAM, certo? Isso é menos que uma foto do celular hoje em dia, como eles faziam pra colocar os jogos inteiros ali. Cara, era uma mágica. Tinha que usar cada byte com muito cuidado e eles tinham uns truques incríveis. Que tipo de truques? Por exemplo, eles usavam compressão de dados para diminuir o tamanho dos arquivos, tipo quando você compacta um arquivo zip no seu computador. E na hora de rodar o jogo, o Mega Drive descompactava tudo rapidinho. Inteligente. Mas e o desempenho? Não ficava tudo lento com essa descompactação? Aí que entra um outro truque. O DMA, Direct Memory Access. Isso era tipo um atalho que permitia transferir os dados super rápido entre a memória e o processador de vídeo. Então, enquanto o DMA cuidava da parte gráfica, o processador principal ficava livre para cuidar da ação do jogo. É isso. Exatamente. Era como ter um ajudante só para carregar e descarregar os cenários. E isso era crucial, porque o processador do Mega Drive não era lá essas coisas, né? E como eles conseguiam fazer aqueles efeitos visuais, tipo explosões e rotações? Isso era pura arte. Os programadores conheciam cada pixel do hardware, sabiam manipular as cores para criar ilusões de ótica. E a gente viu nos documentos que você mandou que você se aprofundou num código sobre manipulação de sprites. É verdade, os sprites eram como atores no palco. Cada sprite era uma imagem independente que se movia na tela. Mas o Mega Drive só conseguia exibir 80 sprites ao mesmo tempo. E como eles faziam para colocar mais coisas na tela? Eles usavam vários truques. Um deles era recarregar os sprites com imagens diferentes, tipo trocar a roupa de um ator no meio da peça. E também usavam espelhamento para economizar sprites. Espelhamento. Isso. Em vez de desenhar um personagem andando para a direita e outro para a esquerda, eles desenhavam só um e espelhavam ele. Era bem inteligente. E como faziam para dar movimento aos sprites? Tipo, fazer eles pularem, andarem, atacarem. Aí entra a mágica das interrupções. Calma. Imagina que o processador é um maestro, regindo uma orquestra. Cada instrumento precisa tocar na hora certa, senão vira uma bagunça, sei. Sim. Então as interrupções eram sinais que o hardware enviava para o processador, avisando que era hora de fazer algo importante. Tipo desenhar um novo quadro na tela ou ler os comandos do controle, né? Isso aí. E com essa sincronia, eles conseguiam criar jogos fluidos e com gráficos incríveis, mesmo com um processador fraquinho. E falando em gráficos, você também mandou uns códigos sobre como eles lidavam com as cores no Mega Drive.
Me explica isso. A paleta de cores do Mega Drive era limitada, só 64 cores. Imagina pintar um quadro inteiro com só 64 lápis de cor. Nossa, devia ser difícil criar cenários bonitos com tão poucas cores. Era. Mas eles tinham um truque chamado dithering. Eles usavam padrões de pixels para simular tons de cores que não existiam na paleta. Tipo um pontilismo. Exato. Era gambiarra, mas funcionava. Que legal! E como eles faziam para criar aqueles cenários enormes com rolagem suave? Ah, o scrolling. Eles dividiam o cenário em várias partes e iam carregando e descarregando essas partes na memória conforme o jogador se movia. E como eles faziam isso sem travar o jogo? Lembra do DMA? Ele não entrava em ação aqui também. Transferia as partes do cenário para a tela rapidinho. E para dar a ilusão de profundidade, eles usavam parallax scrolling. Parallax scrolling. Eles criavam várias camadas de fundo, cada uma se movendo em velocidades diferentes. As mais distantes se moviam mais devagar e das mais próximas mais rápido, criando a sensação de profundidade. Entendi. É tipo quando a gente olha pela janela do carro, né? As coisas mais perto passam voando, enquanto as montanhas lá longe se movem bem devagar. Exatamente. E com essa técnica, eles conseguiam criar cenários enormes e detalhados, mesmo com pouca memória. E a gente viu que você mandou uns códigos sobre o sistema de som do Mega Drive também. O chip de som do Mega Drive era fantástico. Ele tinha um processador só para música, o Z80, que trabalhava junto com o processador principal. Era com ele que eles criavam aquelas trilhas sonoras épicas. Mas e como os dois processadores conversavam entre si? Na verdade, era bem organizado. O processador principal mandava instruções para o Z80, tipo, toca essa música, aumenta o volume, começa na parte e tal. E o Z obedecia, cuidando de toda a parte sonora. Fazia tudo direitinho. E como eles faziam para colocar as músicas na memória do Mega Drive? Mais uma vez, a mágica da compressão. Eles usavam os algoritmos para compactar as músicas, tipo um MP3 da época. E na hora de tocar, o Z80 descompactava tudo em tempo real. E você também se aprofundou na técnica que eles usavam para criar os efeitos sonoros, certo? Sim. E foi muito interessante. Eles usavam samples, que eram gravações de sons reais, junto com a síntese FFM, que simulavam instrumentos musicais. Interessante. E para a gente terminar essa primeira parte, qual você diria que foi o maior desafio que os devs enfrentaram ao programar para o Mega Drive? Sem dúvida, a limitação de memória. 64 kB era muito pouco para tudo que eles queriam fazer. Mas, com criatividade e conhecimento técnico, eles superaram essa barreira. E criaram jogos incríveis. É verdade. Na próxima parte, a gente continua nosso mergulho. E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho no mundo do Mega Drive? Com certeza. E pelo que a gente viu nos documentos, você explorou bastante o código que envolvia a física dos jogos, né? Sim, a física era o que dava peso para os jogos, literalmente. Fazia os personagens se moverem de forma mais natural, os objetos caírem, mas implementar a física no Mega Drive era um desafio enorme. Imagina, eles não tinham as ferramentas que a gente tem hoje. Pois é, eles usavam truques de programação para simular gravidade, inércia, atrito, tudo isso em tempo real. E como eles conseguiam fazer isso em jogos de plataforma, tipo Sonic? A física é super importante nesses jogos, né? Sim. No caso do Sonic, a física era essencial para a velocidade, a fluidez do movimento. Os devs tiveram que calcular a trajetória do Sonic, a aceleração, tudo para garantir a jogabilidade. E a gente viu que você também explorou o código da inteligência artificial dos inimigos, a EA. É verdade. A EA dava vida aos inimigos, definia como eles se comportavam, como reagiam ao jogador. No Mega Drive, a EA era pura lógica, algoritmos que controlavam as ações. Tipo, se o jogador estiver perto, ataque, se estiver longe, patrulhe. Isso mesmo. Mas claro que era muito mais complexo. Os devs tinham que levar em conta vários fatores. A distância, o tipo de inimigo, a dificuldade do jogo. Era como se cada inimigo tivesse um cérebro, mesmo que limitado. Exatamente. E alguns dos jogos tinham IAs bem sofisticadas. Tipo, no Street Fighter II, cada personagem tinha um estilo de luta único. Era a EA que controlava tudo isso. E por falar em jogos de luta, você mandou um código que mostra como os devs implementavam os golpes especiais. Me explica como funcionava. Os golpes especiais eram o que diferenciava os lutadores, né? Para criar esses golpes, os programadores usavam uma combinação de animações, cálculos de colisão e muita criatividade. Era bem complexo, né? Tipo, para fazer o Hadouken do Ryu, eles tinham que animar o movimento, o projétil, calcular o dano, a trajetória, tudo em tempo real. Exatamente. E cada golpe tinha suas características. Tinha golpe que atravessava a tela, golpe que paralisava o oponente. Era um trabalho minucioso que exigia muito conhecimento. E a gente também viu uns códigos sobre o sistema de colisão, como eles faziam para detectar quando os personagens se chocavam com os objetos. A detecção de colisão era crucial para garantir que o jogo funcionasse, que os tiros acertassem, que as plataformas fossem sólidas. Eles tinham que comparar a posição de cada pixel na tela. Não exatamente, eles usavam umas técnicas mais simples. Uma delas era usar caixas de colisão, que eram áreas invisíveis ao redor dos sprites. Tipo desenhar um quadrado imaginário ao redor do personagem e ver se esse quadrado encostava em outro. É isso aí. E quando uma colisão acontecia,
O código determinava o que acontecia. O personagem parava, o tiro explodia, o inimigo tomava dano. E a gente viu também que você explorou o código do sistema de câmera. Como eles faziam para mostrar a ação do jogo para o jogador. O sistema de câmera era o olho do jogador. Ele enquadrava a ação, criava a sensação de movimento e imersão. E como eles controlavam a câmera, tinham que programar tudo na mão. Em alguns casos, sim. Mas o Mega Drive também tinha recursos que facilitavam o trabalho. Por exemplo, ele permitia travar a câmera no personagem principal. E aqueles efeitos de câmera, tipo zoom, rotação, como eles faziam? Pura matemática. Eles usavam fórmulas para calcular a posição da câmera, o ângulo de visão. Com isso, eles conseguiam criar efeitos bem legais. E você também mandou uns códigos sobre os planos de fundo. Me explica como eles funcionavam. Os planos de fundo eram cenários gigantescos que se estendiam além da tela. O Mega Drive permitia usar vários planos de fundo, criando a ilusão de profundidade. E como eles faziam esses cenários? Era tipo um quebra-cabeça. Mais ou menos isso. Eles dividiam os planos de fundo em tiles, que eram blocos de imagem, e usavam o código para definir a posição de cada tile. E como faziam para dar movimento. A técnica de scrolling, mas nos planos de fundo eles definiam velocidades diferentes para cada camada. E isso criava aquele efeito parallax que a gente já falou. Que é legal. E a gente viu que você também explorou o uso de interrupções para criar efeitos visuais. Como funcionava isso? As interrupções, além de sincronizar o jogo, também podiam ser usadas para criar efeitos visuais. Por exemplo, para dividir a tela em duas partes, cada uma com uma imagem diferente. Tipo aqueles jogos que mostram um mapa numa parte da tela. Isso mesmo. Ou para criar distorções na imagem, tipo ondulações na água. E a memória RAM do Mega Drive, que era bem limitada. Como eles lidavam com isso? Ah, a memória RAM era o grande desafio. Só 64 caixas camadadas para tudo. Era como tentar guardar um elefante numa caixa de sapato. E como eles conseguiam? Tinha que usar cada byte com sabedoria. Eles otimizavam o código, usavam compressão, reciclavam sprites. Era um trabalho e tanto. Com certeza. E você viu que eu me aprofundei num código que mostra como eles usavam a alocação dinâmica de memória, né? Sim. Me explica como funcionava. A alocação dinâmica permitia que os devs pegassem emprestado memória RAM durante o jogo e devolvessem quando não precisassem mais. Então, em vez de reservar espaço fixo para cada coisa, eles iam alocando e liberando memória conforme a necessidade. Exatamente. E isso era importante para jogos com muitos elementos na tela, como jogos de tiro. E o DME, que ele já falou? O DME era um recurso poderoso que acelerava a transferência de dados. Ele transferia dados entre a memória e o processador de vídeo sem passar pelo processador principal. Então o processador principal ficava livre para cuidar da lógica do jogo. Exato. E o DME cuidava da parte gráfica. Era essencial para manter o jogo rodando liso, sem travamentos. Incrível. Sim. E como os devs usavam matemática para criar os gráficos do Mega Drive? A matemática estava em tudo. Eles usavam conceitos básicos para calcular a posição dos objetos, criar curvas, rotações. Era a matemática que dava vida aos gráficos. Com certeza. E você também explorou bastante o código que mostra como eles usavam a criatividade para superar as limitações do Mega Drive. A criatividade era fundamental. Eles inventavam truques, usavam a matemática a seu favor. E conseguiram resultados incríveis. É verdade. Eles transformavam limitações em oportunidades. Inspirador ver como eles faziam mágica com tão poucos recursos. Realmente. Os devs do Mega Drive eram mestres. E o Mega Drive, com seu legado de jogos clássicos e sua comunidade apaixonada, merece ter sua história contada e celebrada. Verdade. E falando em história, a gente viu que você mandou um código sobre a criação de jogos de RPG no Mega Drive. Ah, os RPGs. Jogos épicos, com histórias complexas, personagens memoráveis e mundos gigantescos para explorar. E como eles conseguiam criar jogos tão grandes no hardware com tão pouca memória? Era um desafio. Os devs tinham que usar a criatividade, comprimir dados, reutilizar assets, criar sistemas eficientes. E como eles gerenciavam o inventário, as missões, os diálogos, tudo isso. Eles usavam estruturas de dados inteligentes para organizar as informações. E para diálogos, usavam sistemas de scripts para criar conversas complexas. Interessante. E os mapas dos mundos dos RPGs? Como eles faziam? Usavam editores de mapas para desenhar os cenários, colocar inimigos, NPCs, tesouros, depois convertiam tudo para o formato do Mega Drive. E os sistemas de combate? Tinha que ter estratégia, aleatoriedade e balanceamento. Sim, eles usavam fórmulas matemáticas para calcular dano, defesa, chance de acerto crítico e geradores de números aleatórios para deixar as batalhas imprevisíveis. E a história dos RPGs? Personagens cativantes, reviravoltas. Eles usavam a criatividade para escrever roteiros envolventes, com diálogos memoráveis, personagens que a gente se apegava, e usavam cutscenes para contar partes importantes da história. Inteligente. E como eles davam vida aos personagens? Personalidade e motivação. Criavam backgrounds detalhados para os personagens, com sonhos, medos, traumas, e durante a história eles evoluíam, aprendiam, mudavam. E a trilha sonora? Músicas épicas, momentos de suspense.
Eles compunham músicas que combinavam com a atmosfera do jogo, criando momentos de emoção e tensão. E usavam efeitos sonoros para dar mais imersão. E a interface? Tinha que ser fácil de usar, né? Sim, eles desenhavam menus, janelas, ícones, tudo organizado para facilitar a navegação, acesso ao inventário, a interação com o jogo. E como eles testavam os FPGs? Faziam testes internos com a equipe procurando por bugs e problemas e testes externos com jogadores dando feedback sobre a jogabilidade, história, gráficos, música. Nossa, um trabalhão. E a gente viu que você também explorou códigos de jogos de corrida, né? Jogos de corrida, pura adrenalina, carros velozes, pistas desafiadoras. E como eles criavam a sensação de velocidade num hardware limitado? Eles usavam truques visuais, tipo scaling e rotation, para dar a ilusão de velocidade. E para a física dos carros, usavam fórmulas matemáticas para calcular aceleração, frenagem. E como eles faziam as pistas? Eles usavam editores de pistas para desenhar o traçado, colocar obstáculos, curvas. Depois convertiam as pistas para o formato do Mega Drive. E os carros? Desenhados com sprites detalhados, cada um com suas características. Tá. E em alguns jogos a gente podia customizar os carros, escolhendo cores e peças. Que legal! E a inteligência artificial dos oponentes? Eles criavam algoritmos que controlavam a velocidade, a trajetória e o comportamento dos oponentes. Para dar mais desafio, eles faziam os oponentes cometerem erros, cortarem caminho. E a trilha sonora? Músicas empolgantes, com batidas aceleradas, riffs de guitarra e efeitos sonoros de motores roncando, pneus cantando, colisões. Nossa, parece que eu tô ouvindo. E você também explorou jogos de plataforma, né? Sim, os jogos de plataforma eram a alma do Mega Drive. Personagens ágeis, saltos precisos, mundos coloridos. E como eles faziam a física dos pulos, a colisão com o cenário? Usavam programação e matemática para simular gravidade, inércia. E para inimigos, criavam padrões de movimento e ataque. E essa fase? Usavam editores de fase para desenhar cenário, colocar inimigos, obstáculos, itens e escondiam segredos e áreas bônus. E os personagens? Sprites detalhados, cada um com suas características, movimentos, personalidade. E usavam animações complexas para dar mais vida a ele. E a trilha sonora? Músicas contagiantes que combinavam com a atmosfera do jogo, e efeitos sonoros de pulos, ataques, coleta de itens. Que legal. E jogos de tiro? Você também explorou? Ah, sim, adrenalina pura, naves velozes, inimigos implacáveis, explosões. E como eles conseguiam criar essa ação frenética num hardware limitado? Usavam técnicas para otimizar o código e garantir a fluidez, mesmo com muitos elementos na tela. E para os inimigos, criavam padrões de ataque e comportamento. E as fases? Criadas com editores de fase, com cenários complexos, inimigos variados, power-ups e chefões poderosos no final. E as naves? Desenhadas com sprites, cada uma com suas características. Em alguns jogos a gente podia pegar power-ups para melhorar as armas ou conseguir escudos. E a trilha sonora? Músicas empolgantes, com batidas eletrônicas, guitarras distorcidas e efeitos sonoros de tiros, explosões, motores de naves. Incrível como eles faziam tudo isso, né? E a gente viu que você explorou bastante como eles usavam a criatividade para superar as limitações do Mega Drive. A criatividade era essencial. Eles tinham que pensar fora da caixa, inventar truques, usar matemática a seu favor. E conseguiram resultados incríveis. É inspirador ver o que eles fizeram com tão poucos recursos. Com certeza, eles eram verdadeiros artistas da programação. E assim a gente termina nosso mergulho no mundo da programação do Mega Drive. Que jornada incrível! Foi demais, tanta nostalgia, tanta descoberta. E para você que nos acompanhou, fica a pergunta: qual sua maior lembrança dos jogos do Mega Drive? Qual jogo te marcou? Qual música você nunca esqueceu? Qual desafio te fez vibrar? Compartilhe suas histórias, suas memórias. Vamos manter viva a chama do Mega Drive. E até a próxima para mais um mergulho no mundo dos games.